Traí meu marido enquanto estava grávida. Achei que ele nunca fosse descobrir, mas eu estava errada. Ele descobriu tudo, e imediatamente pediu o divórcio, que o isentou de qualquer responsabilidade sobre mim e o bebê. Agora estou sozinha. Minha mãe me deserdou. Minha vida virou um desastre. E eu não faço ideia do que fazer. Isso vai mexer com muita gente e provavelmente vai gerar uma discussão cheia de raiva. Mas olha, o que precisa ser dito, deve ser dito por mais duro que pareça. Sei que muitos vão criticar minha atitude e meu comportamento em tudo isso, mas acredite, eu não estava tentando agradar ninguém. Estava tomando decisões para me manter feliz. Vou manter o anonimato, mas posso dar uma pista. Nós dois somos bloggers de viagem com um alcance considerável. Então, entrar em muitos detalhes acabaria revelando quem sou. Não quero ser cancelada na internet e cercada por haters quando a verdade vier à tona. Por isso estou tentando manter tudo o mais discreto possível, para que as coisas não saiam completamente do controle. Sou mulher, tenho 26 anos, e sou casada com um homem de 32. Conheci meu marido por acaso em um aplicativo de namoro e a conexão foi imediata. Começamos a nos ver logo em seguida e rapidamente nos tornamos exclusivos. Eu era nova nesse mundo de aplicativos, mas meu marido parecia um veterano. Eu não fazia ideia de que era possível sair com várias pessoas ao mesmo tempo e ainda agir como se tivesse encontrado sua alma gêmea. Nunca imaginei que as pessoas poderiam ser tão falsas e teatrais. Enfim, sobre nós, as coisas iam muito bem e a cada dia nosso relacionamento parecia mais sério. Sentia que já tínhamos decidido passar o resto da vida juntos, mesmo sem ter dito isso em voz alta. Como tínhamos muitas coisas em comum e uma boa compatibilidade, decidimos que não seria uma má ideia tentar o casamento. Fizemos uma cerimônia simples, onde tomamos todas as decisões sozinhos, sem envolver ninguém para dar sugestões. Parecia que sabíamos lidar com nossas diferenças sem ferir o ego um do outro. Parecia que a vida seria bem mais fácil se mantivéssemos esse tipo de entendimento entre nós. Mal sabia eu que as coisas não eram exatamente como pareciam. Por fora tudo parecia perfeito. Meu marido se esforçou para garantir que eu tivesse os melhores looks e fotos durante o casamento. Eu me sentia especial, e parecia que ele estava verdadeiramente apaixonado por mim. Já tínhamos uma semana de casados quando decidimos trocar as senhas dos nossos celulares. Afinal, nos conhecíamos há quase 2 anos, então achei natural compartilhar isso. Uma noite sem sono e entediada, resolvi olhar o celular dele e vi mensagens de outras mulheres que definitivamente não pareciam ser apenas amigas. Comecei a vasculhar tudo para entender o que estava acontecendo. Ele estava conversando com várias mulheres, e os conteúdos iam do provocante ao selvagem. Tentei arrumar desculpas na minha cabeça, pensando que talvez ele estivesse com medo do compromisso, ou apenas encerrando casos antigos. O bom é que tudo isso havia parado depois do casamento, o que me pareceu um bom sinal. Decidi não falar nada para não estragar a felicidade dos primeiros dias, e resolvi confiar nele agora que estávamos casados. Fomos para a lua de mel, que foi a melhor viagem da nossa vida. Esqueci completamente o que tinha visto no celular e decidi deixar pra lá, já que ele estava sendo extremamente atencioso comigo desde então. Ele sempre demonstrava carinho e ouvia tudo o que eu dizia com atenção. Fazia questão de realizar qualquer desejo meu, por menor que fosse. Cuidava de mim quando eu ficava doente. Era a pessoa perfeita, tudo o que eu poderia desejar. Eu estava realmente feliz e investida nesse casamento, e tudo indicava que teríamos uma vida longa e feliz, com muitas risadas e brincadeiras. Mas alguns meses depois do casamento, meu marido teve um revés financeiro nos negócios. Os problemas só aumentavam, dia após dia, e ele parecia cada vez mais frustrado. Notei que estava emocionalmente distante por causa de todo o estresse e dificuldades que enfrentava. Tentei animá-lo sendo compreensiva e presente. Cheguei até a sugerir que uma vida sexual mais ativa poderia ajudá-lo a aliviar um pouco o estresse, mas ele começou a me afastar, mesmo eu só querendo ajudar. Ele dizia que não queria deixar a tensão interferir entre nós, e que o melhor seria se afastar de mim por um tempo enquanto tudo se resolvia. Mas aquele também era um novo casamento e uma nova casa para mim. Eu também precisava de apoio para me adaptar a essa nova vida. Só que ele estava sempre preso aos próprios problemas, e eu queria alguém com quem pudesse me conectar emocionalmente naquele momento. Sem saber o que fazer, acabei baixando um novo aplicativo de namoro. Eu estava carente de atenção, de elogios, e sabia exatamente onde poderia encontrar isso. Parecia que um novo mundo tinha se aberto diante de mim, onde os caras praticamente se jogavam aos meus pés. Era como estar em um shopping cheio de opções para escolher. Enquanto isso, meu marido estava ocupado tentando salvar o negócio dele e seguia me ignorando, e também as minhas necessidades. Eu me sentia um pouco triste por ele mal ter tempo para mim, mas encontrei uma alternativa para me sentir amada. Sempre que me sentia para baixo, eu entrava no aplicativo de namoro e começava a conversar com desconhecidos. Obviamente eu me sentia bem ao receber elogios sobre minha aparência, meu corpo e tudo mais que eu compartilhava com eles. Esquecia completamente que meu marido não me dava atenção. Na verdade, às vezes eu torcia para que ele estivesse ocupado demais com os próprios problemas. Assim eu teria tempo livre para mexer no app e conversar com outros homens interessantes. No começo, entrar no aplicativo era só uma forma de me sentir querida, mas sem perceber, aquilo virou um vício. Passei várias noites sem dormir porque estava ocupada conversando e exibindo uma vida falsa para aqueles caras. Se eu aprendi alguma coisa com meu marido foi a habilidade de falar bem e convencer. Eu conseguia fazer qualquer um acreditar em tudo que eu dizia sobre mim e minha vida. Depois de um tempo, só conversar já não me empolgava mais e tudo perdeu a graça. Então, deletei o aplicativo. Aos poucos, os negócios do meu marido começaram a melhorar e ele passou a me dar a atenção que eu sempre quis. Esqueci completamente dos apps e dos caras com quem havia falado.
Fizemos várias viagens para compensar o tempo perdido. Um dia, enquanto eu tomava banho, tive a ideia de começarmos a gravar nossas viagens e postar online. Assim, além de criarmos lembranças, poderíamos transformar aquilo numa possível fonte de renda. No início, meu marido ficou relutante, mas como já gravávamos tudo o que fazíamos para nosso próprio registro, insisti para que ele postasse os vídeos de uma viagem e esperássemos para ver o que aconteceria. Surpreendentemente, tudo decolou muito rápido e nosso canal cresceu absurdamente em apenas um mês. Estava tudo indo bem, mas mesmo assim eu sentia que algo faltava na minha vida. A vida ao lado do meu marido não era tão empolgante quanto eu imaginava. Eu me entediava facilmente porque nossas conversas giravam em torno de qual seria a próxima viagem e como organizar o roteiro. Começava a parecer mais uma sociedade de negócios do que um relacionamento romântico. Eu vivia tentada a procurar outro aplicativo onde pudesse entrar e conversar com estranhos. Era como uma dependência de dopamina, uma necessidade constante de aceitação e atenção que eu não sentia no meu casamento. No começo, era só para me exibir, mostrar minhas viagens e vender essa imagem de mulher aventureira. Isso elevava minha autoestima e me ajudava a mostrar para o mundo que eu não era uma garota comum e sem graça. Sentia uma adrenalina toda vez que entrava em algum app, conversava com desconhecidos e contava minhas conquistas. Às vezes, até dividia coisas que jamais teria coragem de contar ao meu próprio marido. Era estranho como eu vivia com ele, mas quase não havia trocas reais, íntimas entre nós. Não era como se meu marido não estivesse emocionalmente disponível. Ele sempre me perguntava se eu estava triste ou se queria sair para animar um pouco. O problema era que eu o mantinha distante. Não sei explicar o motivo, mas simplesmente não conseguia criar um vínculo emocional mais profundo com ele, como os casais costumam ter. Uma vez, enquanto discutíamos ideias para a próxima viagem, ele me pegou no flagra trocando mensagens com outro cara, e tivemos uma briga feia por causa disso. Falei pra ele que sabia que ele tinha me traído enquanto namorávamos, então, agora estávamos quites. Ele ficou chocado com a revelação e jurou que tinha parado com tudo depois do casamento. Eu disse que não acreditava, que queria me vingar, e por isso fiz o que fiz. Obviamente as coisas ficaram tensas entre a gente por algumas semanas, até que decidimos deixar o passado no passado e dar mais uma chance ao nosso relacionamento. Quando penso naquele período, percebo que sim, os dois estavam inseguros, mas queriam fazer o casamento dar certo. Nenhum de nós queria passar por uma separação e depois ter que começar tudo de novo com outra pessoa. Acho que ainda estávamos presos ao passado, e talvez nem estivéssemos prontos para o casamento naquele momento, mas como já havíamos assumido esse compromisso e casado, fomos apenas seguindo o fluxo. A cada poucos meses eu voltava a me sentir entediada com a vida, mesmo com todas as viagens. Toda vez que voltávamos para casa depois de uma viagem, eu sentia um tipo de solidão que não conseguia explicar ao meu marido, porque ele simplesmente não entendia o que eu estava sentindo. E aí, depois de cada viagem, eu acabava baixando um novo aplicativo de novo. Talvez fosse apenas para me exibir, mostrar o que eu tinha feito naquela viagem ou quanto minha vida era empolgante. Na verdade, nem sei ao certo o que eu estava tentando fazer, mas baixar aplicativos e conversar com estranhos me fazia feliz, e eu não sei explicar o motivo. Prometi ao meu marido que tudo o que eu fazia era apenas conversar com alguns desconhecidos aleatórios, nada demais. Mas como ele estava magoado e chateado, disse que iria parar com tudo isso porque eu amava. Podia até ser considerado uma paquera saudável, mas como meu casamento era mais importante para mim, decidi parar por ele. Sendo bem franca, aquilo era a única coisa que eu fazia que realmente me trazia uma felicidade imensa, uma felicidade que nem todo mundo conseguiria entender. O único erro que eu vi era o fato de que em vez de compartilhar minhas aventuras com amigos ou família, eu dividia tudo com estranhos. Acho que isso foi o que mais incomodou meu marido, o fato de eu compartilhar minhas memórias com completos desconhecidos, em vez de compartilhar com ele. Para mim, não havia grande diferença entre conversar com alguém num aplicativo e conhecer alguém na rua e começar a conversar. Era como encontrar alguém novo e dividir histórias de vida. Mas obviamente meu marido não via as coisas dessa forma. E como já estávamos enfrentando problemas, decidi parar com aquilo. Como todo mundo sabe, esses aplicativos de namoro podem ser extremamente viciantes, e eu simplesmente não conseguia largar. Mesmo tendo prometido parar, era como um fumante tentando largar o cigarro, muito difícil. As coisas ficaram ainda piores depois que engravidei, porque não podíamos mais viajar com frequência. A cada poucos meses, eu sentia falta daquela adrenalina de conversar com alguém onde eu podia ser quem eu quisesse. Aquilo me tirava da monotonia da minha vida e me permitia me projetar como uma mulher interessante, que todos queriam conhecer. Eu podia me fazer parecer super desejável e agir como se estivesse ocupada demais para me envolver com alguém. Ser misteriosa era a chave para atrair os homens como abelhas no mel. Me sentia a abelha rainha, capaz de fazer qualquer homem fazer o que eu quisesse, só com a imagem que eu projetava. Depois de 2 anos de casados, engravidei e decidimos seguir em frente com a gravidez. Estava tudo indo muito bem. Meu marido havia reerguido totalmente o negócio dele. Começamos até um canal no YouTube, postando vídeos dos lugares que visitávamos. O canal estava indo super bem e tudo parecia estar se encaixando. Não havia nenhum motivo para não termos um filho. Pensamos até em continuar viajando com o bebê e mostrar que era possível viajar com uma criança pequena. Mas, eu tinha minhas dúvidas sobre a paternidade. Eu estava envolvida com outro homem na época. Decidi fazer um teste de DNA em segredo, sem contar nada pra ninguém, só pra ter certeza. No fundo, eu torcia para que o bebê fosse do meu marido, mas sabia que as chances eram pequenas. Quando recebi o resultado, a confirmação veio. O pai era outro.
Decidi levar esse segredo para o túmulo e cortar qualquer contato com todos com quem eu me envolvi. A gravidez, por sua vez, se mostrou muito mais difícil do que eu esperava. Meu marido e eu brigávamos com frequência. Não sei se era por causa dos meus hormônios ou por outros motivos. Como sempre, para escapar da negatividade ao meu redor, eu recorri aos aplicativos de namoro, fingindo ser uma jovem solteira e conversando com desconhecidos por chamadas de voz. É claro que eu só mostrava o rosto e usava filtros para parecer mais jovem. Comecei a dormir em outro quarto, dizendo ao meu marido que a luz do nosso quarto estava me incomodando e que eu acordava várias vezes à noite para ir ao banheiro. Ele foi compreensivo, acho até que queria um pouco de espaço também, então não discutiu. De vez em quando, ele vinha checar se eu precisava de algo, mas eu o afastava dizendo que estava tentando dormir. Não tinha motivo para trancar a porta, pois ele poderia desconfiar, então nunca fiz isso. Depois que engravidei, decidi parar de vez com os aplicativos e me esforçar para ser uma esposa fiel e uma boa mãe. Quando estava com 5 meses de gravidez, meu marido recusou ter relações comigo, alegando medo de complicações. Meus hormônios estavam a 1000, e eu sentia desejo o tempo todo. Mas ele ficava assustado ao ver minha barriga e dizia que não se sentia confortável. Eu estava farta de ser rejeitada toda vez que procurava por ele. Então, o que eu fiz? Exatamente o que você deve estar imaginando. Furiosa no impulso, baixei outro aplicativo e conheci um cara. Conversamos por alguns dias e descobri que ele tinha fetiche por mulheres grávidas. Ele era exatamente o que eu procurava. Fiquei eufórica por finalmente poder fazer sexo mesmo estando grávida. Marcamos um encontro num hotel. Menti para o meu marido, dizendo que precisava comprar algumas coisas para a gravidez, coisas com as quais ele não se sentiria à vontade. Esse era o plano desde o início. Encontrei o outro cara e não perdemos tempo. Fomos direto ao que interessava. Senti um alívio imenso depois de fazer sexo. Parecia que eu não transava havia uma década. O cara era tão bom que decidi manter contato com ele, para pelo menos ter um pouco de felicidade durante a gravidez através do sexo. Aquilo me ajudava a aliviar o estresse e me fazia sentir emocionalmente equilibrada. Toda vez que eu sentia vontade de transar, inventava uma desculpa qualquer e saía para me encontrar com ele. Mantive contato com esse homem até o final da gravidez, e depois deixei claro que aquele seria o nosso último encontro, pois dali em diante eu iria focar no bebê. Depois do parto, meu marido começou a se comportar de forma distante comigo e com o bebê. Eu estava com dores, exausta, e só queria que ele me ajudasse com tudo aquilo. Como sempre, ele agia como se nada fosse responsabilidade dele. Como ele se recusava a me tocar depois do parto, e eu seguia tendo muito desejo sexual, não via problema algum em buscar prazer por conta própria. Já estava passando por tanta coisa cuidando do bebê, que não poder desfrutar nem de pequenos momentos de prazer estava me enlouquecendo. Sempre que falava com ele sobre meu desejo, ele dizia que queria que eu me recuperasse bem e que esperaria até eu estar saudável o suficiente para fazer sexo. Eu achava isso uma grande bobagem. Sinceramente, nunca ouvi falar de um homem que recusasse sexo, a não ser que ele odiasse a mulher. Aliás, mesmo quando odeiam, muitos ainda transam, e chamam isso de sexo por vingança. Tenho certeza de que muita gente vai concordar comigo lendo isso. É óbvio que nenhum homem em sã consciência rejeitaria sexo se estivesse sendo oferecido. Cheguei num ponto de frustração tão grande que decidi que não queria mais nada com meu marido. Disse a ele que se as coisas iam continuar daquele jeito, era melhor nos separarmos. Ele respondeu que não se importava e que achava que era o melhor a se fazer. Eu não esperava que ele fosse aceitar a separação com tanta facilidade, mas estava tão irritada que falei: se é isso que você quer, então é isso que vamos fazer. A partir daí paramos de nos falar. Eu me ocupei cuidando do bebê, mas estava sempre exausta, sem dormir, e me sentia sobrecarregada. Então, baixei de novo todos os aplicativos de namoro, só para aliviar a cabeça e lidar com minha frustração. Conheci um homem que não se importava com o fato de eu ter tido um bebê recentemente, ele era muito atraído por mim. Conversávamos por horas todos os dias, e eu contava como meu marido havia sido distante durante toda a gravidez e depois também. Ele dizia que tudo que queria era me conhecer melhor e passar mais tempo comigo. Disse até que não se importava de eu levar o bebê quando fossemos nos encontrar. Me senti tão feliz e compreendida depois de tanto tempo, finalmente alguém parecia entender o que eu estava passando. As coisas entre nós estavam indo muito bem. Falávamos por horas e eu mandava fotos minhas com o bebê. Ele realmente parecia não se importar com o fato de eu ser mãe. Era paciente, esperava eu estar disponível, me dava tempo para cuidar de tudo que eu precisava. Marcamos um encontro num hotel, e levei o bebê comigo, já que não podia deixá-lo sozinho em casa. Ele foi doce e gentil comigo, e até passou um tempinho brincando com o bebê. Fizemos muito sexo enquanto o bebê dormia. Era simples, ele me fazia feliz, e era isso que eu queria na vida. Não conseguia acreditar que finalmente tinha encontrado um homem que se conectava emocionalmente comigo e ouvia tudo o que eu precisava desabafar. Conversava com ele enquanto amamentava, e ele me motivava a seguir em frente. Combinamos um novo encontro, dessa vez deixando o bebê com a minha mãe. Menti para meu marido, dizendo que passaria alguns dias na casa dela para ajudar com o bebê. Encontrei meu amante como havíamos combinado, pois eu estava com muito desejo. Passamos 2 noites juntos. Foram 2 dias de alívio total, como se eu estivesse me libertando de toda a exaustão e da carga de cuidar de um bebê sozinha. Foi algo que eu realmente queria fazer, não uma obrigação, nem um fardo. Esqueci completamente do meu marido e do bebê durante aqueles 2 dias. Aproveitei tudo intensamente. Mas quando fui buscar o bebê na casa da minha mãe, ela me olhou com raiva e me deu um tapa no rosto, dizendo que eu havia destruído o nome e a reputação dela com minhas atitudes. Fiquei confusa e perguntei do que ela estava falando. Foi então que ela jogou os resultados de um teste de DNA na minha cara, os quais mostravam que meu marido não era o pai do meu filho. Ela ainda acrescentou que estava recebendo ligações de várias pessoas perguntando quem era o verdadeiro pai da criança.
Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Não achava que meu marido estivesse por trás de tudo aquilo, mas mesmo assim perguntei à minha mãe quem tinha enviado aqueles papéis. Ela, furiosa, respondeu que não importava de onde tinham vindo, o que realmente importava era que eu contasse toda a verdade. Percebi que não adiantava mais mentir para minha mãe. Então, com um tom de culpa, confessei. Era verdade, o bebê não era do meu marido. Disse que me envolvi com outro homem depois de casada e que o bebê provavelmente era dele. Minha mãe me deu um tapa no rosto e disse que estava extremamente decepcionada comigo, que nunca esperava isso de mim. Naquele momento, eu já sabia exatamente quem estava por trás de tudo aquilo e decidi ir até ele e enfrentá-lo. Era covarde da parte dele ter envolvido minha mãe em algo que não dizia respeito a ela. Corri para casa e entrei esbaforida, batendo a porta com força. Estava com o rosto vermelho de raiva e comecei a gritar, perguntando por que ele tinha envolvido minha mãe em toda aquela história. Ele, com toda a calma do mundo, respondeu que depois de me pegar em flagrante transando com um cara que eu tinha conhecido há poucas semanas, viu que não adiantava mais escutar nenhuma explicação da minha parte. Tentei argumentar dizendo que obviamente eu estava com raiva dele por ele ter me negado sexo quando eu mais precisava, então, procurei outra pessoa para isso. Disse que ele não tinha o direito de ficar chateado, nem de me julgar por estar transando com outro. Falei, o que você esperava? Que eu cuidasse de um bebê sozinha, exausta, sem sequer receber um pouco de prazer em troca. Por acaso acha que sou uma santa para passar por tudo isso sem reclamar ou sem querer nada de volta? Acrescentei ainda que ele nunca me ajudou com o bebê, nem com nada que eu realmente precisava. Ele deu uma risada sarcástica e disse, você está cuidando de um bebê que é seu. Já que ele não é meu, não é minha responsabilidade cuidar nem dele e nem de você. E é exatamente isso que estou fazendo. Mesmo assim, eu não queria admitir para ele que o bebê não era dele. Perguntei se ele tinha provas, e foi aí que ele mostrou o teste de DNA bem na minha cara. Tentei rebater, dizendo que aquele exame poderia ter sido facilmente forjado. Respondi no papel, você é o pai. Então tem que agir como tal e prover como um. Ele riu e respondeu, a gente vai ver isso no tribunal. Disse que já tinha dado entrada no divórcio e que a partir dali, só conversaria comigo por meio dos advogados como havia sido instruído. Saí de casa pensando que ainda havia formas de alegar legalmente que ele era o pai. Estava confiante de que mesmo com o divórcio, eu poderia pedir pensão, e uma boa quantia inclusive. Afinal, não fazia mais sentido ficar com um homem frio, distante e que não queria nenhum tipo de intimidade. Obrigada a todos por ouvirem minha história até aqui. Prometo que vou continuar atualizando vocês sobre tudo o que acontecer. Atualização. Eu sei que demorei para voltar, mas como prometido, aqui estou com as atualizações de tudo o que tem acontecido. A má notícia é que as coisas não estão saindo como eu esperava. Estamos enfrentando uma batalha judicial feia, tanto pelo divórcio quanto pela guarda da criança. O divórcio, eu já sabia que era inevitável, mas a guarda, eu esperava que fosse decidida de forma a nos dar direitos parentais compartilhados. Queria que meu marido ajudasse com o bebê, assumindo parte das responsabilidades físicas e financeiras. Eu estava muito confiante de que isso seria decidido a meu favor. Inclusive, apresentei um documento falso dizendo que ele era o pai da criança. Para minha surpresa, meu marido começou a rir e fez uma expressão debochada. O advogado dele, então, apresentou provas de que eu havia me envolvido com vários homens e em situações muito comprometedoras. Eu nunca imaginei que ele conseguiria juntar esse tipo de informação. Como ele conseguiu contato com todos os caras com quem eu me envolvi e ainda obteve provas? Fiquei completamente chocada. Foi ao mesmo tempo surpreendente e apavorante ver até onde ele foi apenas para provar que não era o pai. Estava claro que tudo que ele queria era vingança, nada mais. O júri deu razão a ele e considerou que havia dúvidas sobre a paternidade da criança. Ele recebeu o divórcio imediato e não foi responsabilizado nem por mim, nem pela criança. Agora sou eu quem deve cuidar do bebê com meus próprios recursos. Ao sair do tribunal, meu ex-marido se aproximou de mim e disse, só porque eu fiquei quieto, não quer dizer que eu fosse incapaz. Ele afirmou que tinha tentado ficar comigo porque realmente me amava, que teve paciência o tempo todo, acreditando que eu mudaria. Mas que no momento em que decidi continuar traindo mesmo depois de ter o bebê, foi aí que ele percebeu que já tinha dado o suficiente e que não aguentaria mais. Disse com firmeza que não havia mais volta, e que qualquer sentimento bom que já teve por mim, já tinha acabado há muito tempo. Nos últimos dias, tenho refletido sobre onde as coisas começaram a dar errado. Fiquei relembrando os bons momentos que tivemos durante o nosso casamento. Nem tudo foi ruim, na verdade, tive momentos maravilhosos com meu marido ao longo do caminho. Talvez, se eu tivesse sido mais paciente com ele e com a vida nos momentos difíceis, tudo teria sido diferente. Talvez ainda estivéssemos juntos, e eu não teria me tornado viciada nesses aplicativos de namoro. Cheguei à conclusão de que o problema estava, e ainda está em mim. Eu me entedio com facilidade e preciso de atenção constante, algo que inevitavelmente diminui com o tempo em um casamento. Acho que foi isso que me levou a buscar, de formas erradas, uma sensação de valorização. Não sei se sou a pessoa certa para dar conselhos sobre relacionamentos. Quer dizer, é só olhar para mim e ver como as coisas terminaram. Se servir para alguma coisa, acho que poderia abrir um canal no YouTube só para contar às pessoas o que não fazer em um relacionamento. E tenho certeza de que faria sucesso instantâneo. Sendo bem honesta, tudo que eu fiz no relacionamento só foi de mal a pior. Então termino deixando um conselho sincero. Sigam o coração de vocês, mas não façam besteiras que vocês já sabem que vão acabar destruindo algo precioso.